Olá, seja bem-vindo a mais um programa Despertar da Consciência. Eu sou Valéria Marques. Estamos aqui na TV Mundo Maior, assim como na TVC, Canal 13 e demais afiliadas. Aqui ao meu lado, Sebastião Camargo. É elementar estarmos aqui hoje para falar com o nosso telespectador, além de agradecê-lo, rogar a Deus, ao Cristo e aos emissários que nos ilumine para compreender a matéria elementar, que parece que é o nosso cardápio de hoje. Exatamente. Hoje nós estamos, então, no nosso quarto programa desta série, estudando o capítulo 7 do livro O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo. Este capítulo 7, né, nossa série número 7. Hoje vamos estar falando no programa número 4 sobre a matéria elementar, assim como o Sebastião já estava trazendo, elucidando um pouquinho para a gente. E então, o que é isso? Eu que vou Eu é que te perguntar pergunto. Ele está querendo me entrevistar também, viu? No programa anterior ele quis me entrevistar, agora nesse também. Mas ela chama vocês para o estudo, não é isso? O estudo pressupõe que não tem alguém, né, com maior autoridade, é estudo. Se fosse uma palestra, aí poderia ser a formação em T que a gente fala, não é isso? Então eu fico aqui e os outros ouvindo, mas não é um estudo. Para você, representando o telespectador, o que você já entendeu como matéria elementar? Eu dou só uma dica, uma colinha. É a origem dos elementais. É onde eles começam, seus primeiros estágios. Mas ela forma-se a partir de quê? Quem se uniu anteriormente a ela para dar origem a ela? Foi dois elementos que se uniram de um mesmo elemento. Então, no caso, tomando como base nossos estudos anteriores dos programas, que nós já que estamos no quarto programa desta série, então vemos o quanto é essencial a junção do espírito e matéria. Né? Exato. Espírito, princípio inteligente, lá o espírito com E minúsculo, que saiu ou tiver a sua origem na matéria primordial, ou psiquismo divino, e agora unindo-se dois ou mais, onde houver dois ou mais em meu nome, disse-nos Jesus, esses pequeninos, eu estarei como a força que une os dois para que seja formada a base estrutural que nós conhecemos como matéria elementar. Segundo Ramatiz, a força criadora do cosmos. Porque é a partir desta matéria elementar que vai dar origem à energia universal, a matéria mental, que já é composta de seres vivos incontáveis, o mundo subatômico, ou todos os estados da matéria fluídica ou a matéria dissociada e depois todos os estados da matéria coagulada também. Ou seja, os elementais, a partir dessa origem, vão formar, segundo Ramatiz, toda a base estrutural da natureza na força de coesão e sustentação das formas. Assim como Camille Flammarion, e nós falamos no programa, ou para ser mais exato, na série passada, do capítulo 6º, que todo o nosso universo biológico, nosso corpo, é constituído de pequenas almas elementares. Se existem elementais que gerenciam o nosso corpo, eles só fazem mediante a força nutridora que nós chamamos de matéria elementar em origem, que vai culminar como princípios vitais. Ok, mesmo mediante essa explicação, ainda vejo como precisando minuciar ainda mais, vejo como muito complexo ainda, não sei você aí de casa, mas eu preciso que você esclareça isso de uma maneira muito mais clarificando mesmo para a gente. Nós vamos detalhar. Então, no princípio era o verbo, quer dizer, a expressão da luz incriada que nós chamamos Deus ou arquiteto cósmico. E o verbo se fez carne. A partir dessa expressão, ele se transforma em psiquismo divino. A exteriorização do verbo, assim como o nosso pensamento, pode transformar-se em forças geradoras ou forças organizadoras. A expressão desse verbo criador, através do Cristo cósmico, é o que nós conhecemos como Evangelho, como psiquismo divino, como essa matéria primordial da qual nascem os princípios inteligentes do universo, o pão da vida, ou o espírito na sua origem. Esses dois elementos se unem, formam o que nós conhecemos como matéria elementar. Não por acaso, Kardec coloca no Livro dos Espíritos a molécula elementar, formada de princípios inteligentes, e a molécula secundária. Ou seja, esta molécula primordial é a base estrutural da molécula da matéria que conhecemos. E ao mesmo tempo ele mostra que esse elemento energético ou fluídico, ou simplesmente essa energia primordial, essas partículas fundamentais,
formam a base estrutural do que nós conhecemos hoje como energia universal ou fluido universal. Então, matéria elementar é a junção de dois princípios inteligentes formando a estrutura primordial dessa matéria. A partir dali, a quantidade desses dois elementos somados, como consciência elementar, vai formar a base estrutural da energia universal que nós conhecemos como fluido universal. Passando por metamorfoses incontáveis e a junção de incontáveis realidades desta matéria, de unidades dela, nós vamos confeccionar ou construir a matéria mental. E conforme André Luiz, a matéria mental é composta de seres vivos incontáveis. Se a matéria elementar é a soma de dois ou mais, na matéria mental cada elemento já forma ou nasce a partir da junção de incontáveis elementos menores. E essa matéria mental, composta de seres vivos incontáveis, é a matéria que vai dar forma aos nossos pensamentos, para que nós possamos transformá-los em ideias, em palavras, em ações. Ok, então para auxiliar um pouco mais na nossa compreensão desse estudo, vou estar lendo aqui na página 253 do livro, se você quiser estar me acompanhando. Em nossa visão experimental, mental, intuitiva, a primeira consciência elemental originou-se da união de dois ou mais princípios inteligentes do universo, formando a molécula elementar, conforme as questões 31 e 34A do Livro dos Espíritos. Revisitando a historiografia dos seres elementais, como não há menção a eles nos primórdios de sua evolução, optamos por designá-los como matéria elementar primitiva ou simplesmente como elementais. Então, Sebastião, como você já estava trazendo para a gente, a molécula elementar, ela se forma então da junção de princípios inteligentes, né? Portanto, ela já é algo com consciência e direção? Como dizia, ou como afirma Hermínio Corrêa de Miranda, porque ele não morreu, só mudou de frequências ou estado vibracional, deixou a dimensão que nós habitamos, está no plano espiritual. Ele fala que não existe consciência sem vida, nem vida sem consciência. Pietro Baldi, o qual deu origem a esses estudos de Hermínio, porque ele estava estudando nesse momento a grande síntese, noutra obra, de número 13 das 24 obras que ele elaborou durante a sua estadia nesse plano, na obra chamada Problemas Atuais, ele narra que não existe nada em todo o cosmos que não seja vivo. E tudo sendo vivo, ele mostra que essa partícula primordial passa por todas as lições e ela não aumenta nem diminui, mas dá origem a todas as formas. Ou seja, ela desenvolve todos os seus potenciais e, ao mesmo tempo, transforma-se nessa junção em todas as coisas. Então, quando vemos esta energia com vida e com consciência simultaneamente, porque o próprio princípio espiritual, ele veio do psiquismo divino, tem um mecanismo longuíssimo que ele fez da projeção do verbo criador ao Cristo cósmico, considerado a mente cósmica, até chegar a esse estado de psiquismo divino, matéria primordial para transformar-se em princípios inteligentes. Com certeza ele já é uma individualidade que traz em si incontáveis frequências que desconhecemos minuciosamente até o momento, ou mais detalhadamente até o momento. Mas já é uma vida com consciência, até porque consciência é sinônimo de quantidade, e pelo menos ela é formada de dois elementos. Então, a consciência, onde está presente dois ou mais princípios inteligentes, é considerado uma consciência em ascensão. E, ao mesmo tempo, ambos são vivos, então ele tem vida, ele tem consciência. Podemos dizer até que daí surge, né? Onde dois ou mais estiverem reunidos, aí estarei? Exato, esse é o que Jesus quis dizer para nós naquele momento, o princípio inteligente do universo. Até porque, no outro momento, ele disse, tudo que fizer a um desses irmãos mais pequeninos é a mim que o fazeis. E Leon Denis, esclarecendo isso na obra O Grande Enigma, ele fala que são esses elementos pequeninos que são convidados para dar forma ao nosso pensamento, e somos nós que gravamos nesse espírito simples e sem ciência, pelo menos daquilo que queremos fazer daqui para frente, a nossa inteligência, os nossos valores.
eles vão se transformar segundo o que estamos pensando, o que estamos sentindo, o que vamos falar e como vamos agir. Ou seja, nós vamos absorver, segundo Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 613, uma porção desses elementos. E conforme ele reafirma na obra A Gênese, para ser mais exato, o Espírito Galileu, que não há nada em a natureza que não seja uma porção desses elementos. Ou seja, tudo que existe é uma individualização, inclusive o perispírito. Ele é uma individualização do fluido universal que tem a sua base estrutural nessa matéria elementar que tiver a sua origem no princípio inteligente do universo. Certo. Bom, e você que está aí acompanhando o estudo com a gente, se você quiser estar assistindo outros programas, né, da TV Mundo Maior ou até acompanhando programas anteriores do Despertar da Consciência, acesse nosso site tvmundomaior.com.br. Se tiver dúvidas ou sugestões para o nosso programa, mande-nos um e-mail para despertar@tvmundomaior.com.br. Vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos.